os doutorandos, claro, esperando que vocês terminem antes desse prazo, porque para nós isso é muito bom. Né? Bom, eu vou pedir o Sandro para vir aqui compor esta mesa com a gente. Sandro é colega de vocês, doutorando, tá? E ele é atualmente o representante dos doutorandos no colegiado e na comissão de acompanhamento discente. A Cris, que é a coordenadora da comissão de acompanhamento discente, acaba de chegar. Quem está mais? Felipe. Felipe vem também? Também. Felipe, ele é o representante discente do doutorado latino-americano. Eu não estou vendo a Thalita aí. Thalita é a representante dos mestrandos, tanto no colegiado quanto na comissão de acompanhamento. Vocês talvez conheçam a Thalita do e-mail que ela mandou para vocês, alertando sobre a necessidade de entrar com a solicitação na FUNP, né, de avaliação da FUNP. Então, se não a conhecem pessoalmente, já conhecem dessa gentileza que ela fez com vocês, porque a gente ficou meio premida. A gente precisa de lançar esse edital, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho, das bolsas, e fechá-lo imediatamente para que a gente possa implantar as bolsas, né, agora, para não perderem bolsas, e, ao mesmo tempo, tem esse problema da avaliação da FUNP, que não é tão célere quanto a gente gostaria. Bom, aí já posso... Cris, eu vou passar a palavra para a Cristina, a professora Cristina Gouveia, que preside a Comissão de Acompanhamento Discente. Gente, boa tarde a todos e a todas, né? Para a gente é sempre uma alegria, uma satisfação, um desafio, uma curiosidade estar recebendo a todo ano um grupo de alunos, né, de mestrado, doutorado latino-americano, né, e que a gente espera que a gente consiga, né, na prática, construir no cotidiano aquilo que é a intenção, né, e que define o nosso programa, né, inclusão e produção do conhecimento. Então, a gente espera que a gente consiga, né, que a convivência que vocês tiverem aqui nos 2 ou 4 anos de curso, isso possa ser potencializado, né? Essa comissão ela tem o seguinte sentido, eu não sei se já, né? A gente tem uma organização, depois a gente vai explicar mais, né? Mas nós temos uma comissão de acompanhamento docente, né, que acompanha o trabalho dos professores, a produção dos professores, e tem uma comissão de acompanhamento discente. Num programa desse tamanho, com 80 professores, cerca de 400 alunos, é impossível para a coordenação do colegiado dar um atendimento mais próximo das necessidades dos alunos. Então, a gente criou essa comissão, né, com essa composição atual, e a ideia é ser um canal de comunicação, né, da coordenação com os alunos e com os professores, né, no trabalho de andamento das dissertações e teses, né, em tudo isso que isso envolve, né, a questão das bolsas, assim, quer dizer, a gente não define a distribuição, mas acompanha, né, de certa forma, também definindo os critérios, né, o andamento dos alunos as datas fixadas, né, de defesa de projeto, de qualificação, e depois a defesa de tese, né, e procurando resolver os entraves que muitas vezes acontecem. Então, a gente queria deixar claro que a intenção dessa comissão, eu estava usando metáfora, não é ser um lugar de UTI onde chegam os problemas na medida que eles já ocorreram. O que a gente queria firmemente compactuar com vocês é que qualquer dificuldade que vocês tenham, né, desde o início do curso, né, que envolva, claro, uma questão de desenvolvimento, que vocês possam bater na porta e marcar uma conversa. Tá? A gente se reúne quinzenalmente, nós vamos deixar na página
as datas das reuniões. Então, vocês agendam, né, uma conversa e a gente reúne tanto também com os orientandos quanto com os orientadores, né? Então, é uma relação de longa duração, principalmente de 4 anos de duração, que é claro que muitas vezes passa por dificuldades, percalços, isso é mais do que natural. E a ideia da comissão é ela poder estar mediando, né, e estar acompanhando o processo dos alunos. Então, por parte da comissão, eu queria firmemente convidá-los, né, a encaminhar sugestões, reivindicações, bater na porta quando quiser. Tá? Vocês vão ter lá o calendário e vão ter e essa comissão tem a participação dos alunos, que vocês podem também estar levando, né, para os representantes discentes as questões que vocês acham importantes. Então, eu queria primeiro, vamos só conhecer, né, os alunos aqui um pouquinho, só para a gente ter uma notícia aqui né, das linhas. O nosso programa, como vocês sabem, desde da seleção, ele é organizado atualmente em 9 linhas. Tá? Eu queria só para a gente ter, vocês sentaram tão longe, né, então, pelo menos, vou ter notícia aqui. Então, o pessoal da Educação e Ciências... muito bem, bastante. Eu vou aproveitar. Temos a professora, coordenadora da linha de Educação e Ciência, que está aqui. Dá um... é isso. Vice-atual. Está aqui. Da Educação e Linguagem, para aproveitar que a Zélia chegou. Tá, seus novos, Zélia. Você agora é a coordenadora, Zélia? Da linha? Não, mas ela representa aqui a linha, tá bom? Bom, Danusa também é da linha de Educação e Ciências. Então, aproveitar, né, da história da educação. Tá ali. A Cristina é da linha da História. Bom, já que nós vamos privilegiar quem está aqui, né? Educação Matemática. Muito bem. Tá aqui, eu faço parte dessa linha. Deixa eu agora ver. 4, né, que eu já falei. Psicologia da Educação. O Sandro não. Então vamos lá. Movimentos sociais. Bom, agora é assim. Você sabe o nome da linha completo? Muito bem. A primeira coisa que tem que fazer quando entra nessa linha é decorar o nome. Isso. Educação escolar também tem um nome. Educação escolar. Eles sentaram tudo juntinho ali. Tem mais gente? Me ajuda aí. Tem as 2 políticas públicas. A outra que chama Política, Trabalho. Taranã. Muito bem. Formação humana. Isso. Meu Deus. Falei tudo? Não. Quem tem? História já falei. Falei todas? Falei. Alguém achou que sua linha não foi falada? Não. Então falei todas. Então, gente, você vê que é bastante gente. Vocês são só os nossos alunos ingressantes, né? E a gente queria contar um pouco do nosso programa. Claro que muitos de vocês já saberão muitas informações das que nós vamos falar aqui hoje, mas não saber também não é proibido, né? É bom que a gente se informe aqui sobre o que nós temos aqui a oferecer e a compartilhar com vocês. Então, tem alguns pontos aqui. Deixa eu sentar, então, do lado da Dan, porque ela está com... Gente, a gente combinou, mas, assim... Mas a gente não programou, não treinou antes direito, não. Então, se falar alguma coisa errada, vocês levem em conta. Vamos jogar para o site?
Bem, primeira coisa, você já conhece o site do programa, certamente, mas façam uso dele, tá? Porque a gente vai estar sempre divulgando, colocando mudanças, o regulamento está no site. E o seguinte, foi feito na outra comissão, há cerca de 4 anos atrás, um caderninho muito legal entregue aos alunos. A nossa intenção era fazer uma atualização e entregá-los hoje a vocês. Tá, então nós vamos ter que ficar falando mesmo. Sem entregar. A gente ia fazer e botar no site. Ah, tá. Então, desculpa. Nós não vamos entregar um caderninho, tá? Eu sou ultrapassada nisso. Então, nós vamos colocar esse caderninho no site. É até bom porque todo mundo usa a internet onde for. E esse é um caderno de orientações que é para uso constante. Tá? Vocês recorram a ele o tempo todo, porque ele tem todas as instruções necessárias, né, para o aluno durante toda a sua trajetória, no decorrer do mestrado e do doutorado. Né? Deixa eu só dar uma informação. Claro. É porque, como hoje está acontecendo também a recepção dos calouros do mestrado profissional, pode ter alguém que esteja aqui desavisado. Tá? Então, a recepção aqui é do mestrado e doutorado acadêmicos. Do mestrado profissional está acontecendo lá no auditório Luiz Pompeu, tá? Semana que vem nós estaremos juntos, tá? Os dois programas aqui, junto com os programas também da PUC, do Cefet e da UENG. A nossa aula inaugural reúne todos os programas de Belo Horizonte. Bem, nós vamos começar apresentando um pouco a estrutura curricular. Né? Alguns de vocês já devem ter conhecimento, outros não, mas sempre é bom relembrar. O curso de mestrado ele envolve 24 créditos, né, a serem cursados no primeiro ano do curso. Né? O mestrado ele tem 24 meses de duração, que podem ser estendidos a 30 meses. Agora, esses 30 meses, eles são estendidos diante de um pedido feito pelo aluno e pelo orientador ao colegiado. Né? Independente disso, a bolsa se encerra, né, após os 24 meses. Mesmo que o aluno não tenha tido bolsa no primeiro ano, ela se encerra nesses... 24º mês. Isso. Né? Mas não é do aluno, né? É da bolsa. Né? Não, então, do 24º mês do curso. Aluno. Do curso, quer dizer, desculpa. Né? Então, ela se encerra após esse período. Então, o que a gente quer firmemente, eu tenho certeza, a gente sabe que isso é completamente possível e que é interessante para vocês, é que o mestrado seja desenvolvido, encerrado, após 24 meses de curso. Né? Porque aí acaba também a bolsa, para os que têm bolsa, e é um momento de preparação já para outra aventura ou para o doutorado, o que for. Então, são 2 anos de duração. Em 24 créditos, sendo 14 créditos de disciplinas obrigatórias, né? Disciplinas referentes às linhas e disciplinas gerais, por exemplo, metodologia científica. Tá? O número mínimo de créditos de disciplinas opcionais são 5 créditos, né? Mas a gente tem algumas restrições. O aluno ele deve obter créditos em uma das 2 disciplinas de atividade de comunicação científica. Isso é outra coisa que faz parte da nossa formação, é não apenas a participação nas disciplinas, mas a participação também em eventos acadêmicos. Esse é um exercício fundamental de formação na vida acadêmica, onde eu vou socializar o resultado das pesquisas, onde eu vou socializar com pesquisadores de outras instituições ou alunos que estejam desenvolvendo temática próxima ao tema que eu estou desenvolvendo. Então, isso é fundamental que vocês acompanhem, e os orientadores e o grupo da linha vai estar discutindo isso com vocês, quais são os eventos da área, que acontecimentos são importantes. Né? E a gente tem um financiamento para participação. As linhas têm e distribuem isso de maneira diferenciada, mas tem... A gente vinha tendo. Sempre a gente... Estabilidade é sempre uma coisa instável. Né? Então, mas, de qualquer maneira, tem o apoio do NAPQ. Né? O NAPQ, o aluno tem garantido o apoio desde que ele faça a requisição
para participação ao evento, né? Então, ele deve obrigatoriamente fazer parte de eventos, e vocês vão estar acompanhando isso, né? Tanto através apresentando trabalhos, quanto, por exemplo, a Amped não é uma instância em que um aluno de mestrado apresente um trabalho em desenvolvimento, mas é uma instância fundamental de formação. É o principal evento acadêmico da área, onde eu vou estar em contato com as principais produções. Então, é interessante estar participando, tá? Bem, e o aluno também deve obter pelo menos 4 créditos nas demais disciplinas do núcleo, né? Ou seja, as disciplinas oferecidas pela linha de pesquisa da qual ele faz parte. Tudo bem, gente? Isso está no site, tem direitinho os grupos de disciplinas, está certinho lá, tá? Como diz, várias coisas que a gente vai estar falando vai estar no site. Você acha que... Aqui tudo está, Bem, já o doutorado, ele também, né, são 24 créditos, né, são sendo 12 em disciplinas obrigatórias, né, e o aluno também pode fazer optativas, né, tanto oferecidas como programa, e também no mestrado, quanto também em outros programas da UFMG. É interessante também que ele desenvolva isso. Restrição, o colegiado não aprovará o aproveitamento de créditos, disciplinas cursadas durante o mestrado e usadas para integralizar o currículo do curso de mestrado. Então, se eu fiz a disciplina no mestrado, essa disciplina não pode ser aproveitada no doutorado. Por quê? A gente entende que é um outro nível de formação, né, que vai envolver outros aportes teóricos ampliados em relação ao mestrado. A gente também firmemente incentiva... Deixa eu falar do sanduíche, né? Que o aluno de doutorado firmemente incentiva, não. No caso de aluno bolsista, é obrigatório que ele vá desenvolver um estágio sanduíche no exterior, tá? Esse estágio, também a gente, nesse caso, firmemente incentiva que seja um estágio de 9 meses de duração, né? Então, ele vai contar com essa bolsa. É um momento super importante na vida acadêmica, não apenas de formação acadêmica estrito sensu, onde vai ter contato com um rol, um âmbito mais amplo de conhecimentos, também uma formação em língua estrangeira. A gente incentiva muito que os alunos vão fazer essa formação em país de língua inglesa, em país de língua francesa, né? Se der alemão, ótimo, espanhol, mas que exercitem essa capacidade de desenvolver um conhecimento linguístico noutra língua. Isso é uma habilidade fundamental para um aluno de doutorado, né? Então, esse momento é um momento que como eu disse, obrigatório para o aluno, né, que tem bolsa, mas que a gente também, né, na medida, se o aluno não tem bolsa, ele consegue a bolsa para o sanduíche, né? As agências fornecem a bolsa nesse período. Eu estou falando como uma coisa obrigatória, mas, na verdade, eu entendo isso como um grande privilégio, né? Quando a gente vai para o exterior, a gente vê que poucos países a gente tem tanta condição, né, de desenvolvimento de estágios fora do país, quanto o Brasil, que tem um investimento histórico nessa área. E outra formação fundamental, não apenas a formação acadêmica, mas linguística, também a formação cultural. A experiência de vivência de uma outra cultura, ela é muito importante também para a nossa formação acadêmica e a nossa formação como sujeito, né? Então, isso é uma questão que a gente gostaria muito de realçar e que vocês já tivessem no horizonte, tá? Vão já olhando, grupos de pesquisa, aonde que é interessante desenvolver, vão tomando contato, vão se programando para, depois do 2º ano, desenvolver essa atividade, né? A prova de língua estrangeira precisa... Quanto à prova de língua estrangeira, é importante também que vocês levem em consideração esse prazo. Ao final do 1º ano do curso de mestrado, o aluno deve apresentar proficiência, o diploma de proficiência em língua estrangeira. Então, se já não foi apresentado anterior à seleção no mestrado, né, vocês vão se preparando para apresentar também esse atestado ao fim do curso. Eu havia falado aqui da importância disso no doutorado, mas não só, né? A gente hoje tem um volume enorme de textos. Eu, nas minhas disciplinas, uso alguns textos em inglês, que é importantíssimo também a gente desenvolver essa proficiência. A gente sabe também que carro apertado é que canta, né? Então, a gente tendo a necessidade de apresentar esse certificado, é o momento também da gente investir nessa formação, né? O SENEX da Faculdade de Letras oferece vários cursos na UFMG, né, com preço bem acessível, voltados para essa formação. Então,
vejam quem não fez ainda, se organize, vá ao Senex da Fale, vê os cursos que estão sendo oferecidos. Ô Cris. Antes de você entrar, porque a Cris falou assim, um pouco light. Isso é um pouco mais pesado, porque tem que apresentar esse certificado, né, de proficiência, os mestrandos ao final do primeiro ano e os doutorandos ao final do segundo ano, sem o que não podem fazer matrícula no ano seguinte. Então, é um pouco mais... Agora, o Sandro vai explicar um pouco como é que obtém este tal certificado. Né? Pelo site do Senex da Fale, a gente consegue acessar o link e ver as datas ao longo do ano em que estão programadas as provas de proficiência. Né? Para o mestrado, é exigido uma língua, né? A proficiência em uma língua, para o doutorado, 2. E geralmente sai, eu acho que é de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses, se eu não me engano. Está no www.senex.fale.ufmg.br, uma coisa desse tipo. Assim. É só entrar lá que tem as datas, tem exemplos de provas de proficiência, né, de semestres anteriores, de turmas anteriores, que também são acessíveis. Então, ficar atento também a esse prazo, que para o mestrado é de 1 ano, ao final do primeiro ano, né, que ele se encerra. E é uma coisa que não depende nem da secretaria do programa, isso já é com órgãos acima da competência da secretaria. E para o doutorado, ao final do segundo ano, né, sempre no meio do curso. Tá ok? Tem razão. Vamos lá. Bem, continuando pensando na trajetória, né, a gente tem alguns momentos em que eu tenho que necessariamente apresentar, além, é óbvio, dos trabalhos a serem desenvolvidos na disciplina, uma produção referente à dissertação ou tese. Então, o que é a nossa trajetória dentro do mestrado? Então, o aluno, ao final do primeiro ano, ele vai fazer as disciplinas obrigatórias, as disciplinas optativas, as disciplinas de metodologia. No segundo semestre, ele vai estar se preparando para entregar, né, o projeto de dissertação. A gente entende que, no momento de seleção do aluno no mestrado e no doutorado, ele faz um projeto que é uma intenção de desenvolvimento de uma pesquisa. Ao final do primeiro ano, é importante que esse projeto se ganhe mais substância teórico-metodológica. Nesse momento, ele vai refazer o projeto, né? Vai ser uma segunda produção escrita. Não é refazer no sentido de jogar fora o anterior, não, mas é de qualificação daquela produção que ele apresentou ao final, ao entrar no mestrado do doutorado. É importante estar atento, a gente depois vai falar sobre isso, aos prazos do COEP. Né? Então, principalmente, quem precisa de autorização do COEP, que é do Comissão de Ética, já se prepare para entregar esse projeto no meio do segundo semestre, porque o COEP, depois a gente vai falar, tem uma série de complicadores que podem atrasar o início da pesquisa. Bem, então, esse projeto ele é enviado por um parecerista acordado entre o orientador e o aluno, né? Esse parecerista vai entregar esse parecer, né? Os prazos são até o mês de dezembro. O aluno deve entregar o projeto de mestrado ou doutorado, entregá-lo na secretaria do programa, né? Na primeira reunião do colegiado, essa semana, a gente já aprovou, né, os pareceristas já enviaram o parecer, analisando, já para começar uma outra etapa do desenvolvimento do mestrado e do doutorado, que é a realização da pesquisa. Né? Então, esse primeiro ano é um momento de preparação teórico-metodológica que vai repercutir na produção do projeto. Tá? Bem, então, aí vamos falar um pouco sobre o COEP. Alguma dúvida nisso, gente? Tá? O que vocês tiverem, pode ir colocando, porque se deixar para o final, né, é melhor que coloque agora. Né? Bem, o COEP é a comissão... Ah, sim. Tá, é isso que a gente vai falar agora. Né? Bem, o COEP é um órgão que todas as universidades têm, e tem... Eu acho que é melhor você falar, não. Eu não sei... Se eu der a história, a gente envolve o ser humano morto, então não... Bom, então, em relação ao COEP, gente, é interessante que, na verdade, é importante vocês estarem familiarizados, que tem toda uma discussão
em relação a essa participação dos seres humanos em pesquisas, né? Então, isso é uma questão que já é discutida há muito tempo em relação à área de saúde, que faz muitas pesquisas nessa área. As ciências humanas, que trabalham com vivos, né, elas, mais recentemente, no Brasil, entraram nessa discussão, e a gente ainda tem uma certa tensão em relação a essa discussão, porque as discussões ao nível nacional que a gente tem conseguido participar atrelam o nosso trabalho ao trabalho na área de saúde. Então, a legislação que a gente tem seguido, desde que se implementou esse Conselho de Ética na Pesquisa aqui na UFMG, tem sido uma legislação muito ligada à saúde. Então, realmente, quando vocês forem submeter o projeto talvez tenha um certo estranhamento com relação aos procedimentos, algumas questões que a gente tem que fazer lá, né? Mas é um processo que na UFMG já está implementado há bastante tempo, então eu diria até que a UFMG é uma das pioneiras nesse sentido. Não é comum em várias universidades grandes, que eu não vou citar os nomes aqui, não tem esse conselho, né? E a gente tem, ele é bem organizado, inclusive você tem alguns processos que a gente faz num site que é do Ministério da Saúde, mas o seu orientador, né, a orientadora vão estar familiarizados com isso, então a gente vai primeiro entrar nessa interface com o Ministério da Saúde, e, em seguida, a gente também pode fazer todo o procedimento online, já aqui na UFMG, submetendo o projeto e alguns formulários. Então, é uma coisa um pouquinho detalhada, mas a maioria dos orientadores já está bem familiarizada com isso. Não sei se quer mais. Isso. É o mesmo procedimento, porque a Plataforma Brasil é uma plataforma para todos os comitês de ética do Brasil inteiro. Não, porque aí tem dois momentos. Quer dizer, porque existe o Conselho de Ética daqui, que ele vai, vamos dizer assim, se remeter, posso falar assim, ao Ministério da Saúde, como todos os comitês de ética. A Plataforma Brasil é uma plataforma do Ministério da Saúde. Se eu estiver errada, alguém me corrige. Então, é normal. Então, qualquer comitê de ética, qualquer universidade vai ter essa exigência de que você gere um protocolo lá na Plataforma Brasil. Mas, em seguida, tem os procedimentos do próprio comitê, que envolvem o quê? Enviar o projeto com a aprovação do seu colegiado. Tudo isso é feito online na plataforma do COEP nosso, né? Na Plataforma Brasil. Então, é o seguinte, a plataforma é uma plataforma nacional. Agora, ela é julgada, exceto em casos excepcionais, é julgada pelo Comitê de Ética local. Tá? Então, vocês, quando tiverem o seu projeto aprovado, vão fazer o processo via Plataforma Brasil, que é uma plataforma do Ministério da Saúde, e é remetido automaticamente para o nosso Comitê de Ética, que ele que avalia aqui. Em casos especiais, e nós temos, eventualmente, esses casos especiais, um caso típico é quando a gente envolve populações indígenas, vai para o nacional. O nosso comitê não tem autonomia para decidir, tem que ser remetido ao CONEP. Mas é tudo via plataforma. Então, colocou na plataforma, enviou, o resto do trâmite ele é feito automaticamente. Talvez porque eles tinham o comitê local? Não sei. Mas aqui quem analisa as nossas pesquisas é o comitê da UFMG, tá? Exceto essas que estão previstas lá, que tem que ir para o Comitê Nacional. Tá? Sobre isso, eu queria dizer o seguinte. Nós fazemos, especialmente nas áreas, né, ligadas mais ao ensino, nós fazemos muita pesquisa em sala de aula, e às vezes a gente quer fazer a pesquisa no início do ano letivo, né, das escolas públicas, que começa em fevereiro, da escola básica, que começa em fevereiro. Então, esse prazo de apresentação do projeto ao final do primeiro ano letivo, ele não nos permite começar a pesquisa
em fevereiro do ano seguinte, tá? Porque não tem reunião do COEP em janeiro. Então, aqueles que têm o projeto, que pretendem começar o trabalho de campo em fevereiro, precisam antecipar esta submissão do projeto ao parecerista. Vocês, nas aulas de metodologia, talvez escutem o professor falar assim, não, tem que entregar até setembro. Essa data até setembro não tem a ver com o regulamento do programa, tem a ver com a logística para permitir que vocês consigam iniciar o trabalho de campo no início do ano letivo seguinte. Né? Porque às vezes tem muito detalhe nessa coisa, às vezes a gente manda, e aí tem um pequeno problema num dos documentos que a gente envia, eles mandam em diligência, você tem que enviar outra vez, aí tem que esperar a próxima reunião do COEP para eles aprovarem. Né? Então, o quanto antes vocês puderem fazer esse procedimento de ressubmeter o projeto, e para poder, porque só pode submeter ao COEP, né, a Plataforma Brasil, depois que ele está aprovado no colegiado. Então, o quanto antes vocês puderem fazer, tanto melhor, porque antecipa todos esses procedimentos para que seja possível vocês iniciarem. Especialmente, eu falo isso para os mestrandos, né, que é uma angústia muito grande, o tempo do mestrando é muito pequeno. Então, para ele iniciar logo o trabalho de campo. E, se for necessário, submeter ao comitê de ética, que era a pergunta que ele tinha feito. Né? Então, bom, se eu tenho entrevista, observação de sala de aula, experimento, algum tipo de experimento com os alunos, grupos focais, tudo isso tem que ser submetido ao comitê de... Mesmo que seja na educação de jovens e adultos, mesmo que seja só com professores, todos esses... Hã? Não, educação infantil as pessoas já mais ou menos imaginam que tem que fazer, né? Mas, às vezes, eles acham, não, vou ver só professores, são meus colegas, é na escola que eu trabalho, eu vou fazer na própria escola que eu dou aula. Mesmo assim, tem que submeter. Há uma tensão sobre isso, porque, realmente, a gente acaba tendo que fazer certos procedimentos. Vocês vão ver as perguntas que vocês respondem lá na plataforma, né? São perguntas meio engraçadas, porque são voltadas para a área de saúde. Por outro lado, tem uma coisa que nos protege, o fato de estarmos aprovados pelo nosso comitê de ética. Né? Qualquer problema que, eventualmente, a gente possa ter nesse sentido, na realização da nossa pesquisa, nós temos a instituição para nos dar respaldo. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da universidade, portanto, a universidade ela é solidária em qualquer ação que a gente possa sofrer em relação a algum procedimento da pesquisa. Né? Então, assim, a briga que hoje está colocada é porque tem alguns procedimentos excessivos que são razoáveis quando você está trabalhando nas questões de saúde, mas no tipo de pesquisa que a gente faz a gente está sendo um pouco exigente demais com certos procedimentos mais triviais. Mas, de qualquer maneira, é bom que a gente, né, que a gente trabalhe nas duas frentes, que a gente lute para a gente ter a nossa própria legislação de comitê de ética, mas, enquanto isso não vem, nós vamos nos submetendo a esse comitê, que também criou já uma certa cultura de analisar projetos da área de educação. A gente já foi mais difícil fazer isso. Hoje nós temos representantes nesse comitê e tal. Então, esse é um procedimento que a gente tem de fazer, é meio inescapável. Tá? Se alguém quiser até ver mais, eu estava vendo, está tendo manifestações, briga de cachorro grande, né, gente? Assim, da ANPOX, Associação Diária da Sociologia, a ABA, Associação Diária da Antropologia, onde figuras ANPED, né, da Associação de Educação, as mais importantes da Academia de Ciências, já vieram manifestar a público a tensão com a área das humanas e da ciência da natureza exatas dessa conformação do COEP. Então, uma tensão entre as áreas. Né? Mas eu queria ressaltar isso que a ação colocou, isso nos protege. De outro, também, nós somos uma instituição pública. Quando a gente vai desenvolver uma pesquisa numa escola, a gente tem que estar
né, submetendo a essa escola autorização para que venha desenvolver essa pesquisa, né? A sociedade, com muita razão, muitas vezes ela é tensa da forma como a academia invade os seus espaços de cotidiano e trabalho, desenvolve uma pesquisa, vai embora, diz para que veio, como e por quê, né? Então, acho que também é um bom exercício, à parte de todos os exageros do COEP, a gente entregar, né, um documento pedindo autorização. Isso é uma maneira da gente estar colocando a público uma função nossa que é pública, né, e um respeito a esses espaços onde a gente vai estar atuando, né? Então, eu acho que também tem, por um lado, um espaço de formação ética, com todos os exageros que, sem dúvida nenhuma, existem. Eu queria acrescentar também... você quer perguntar? É um pouco que a gente vai voltar aqui à fala delas. Não pode fazer isso, na verdade. É basicamente porque esses dados, vamos dizer, de onde surgiram esses comitês de ética? Acho que é legal a gente fazer uma reflexão, porque a gente acaba falando de uma forma burocrática, né? Mas, na verdade, isso surge na ciência da saúde porque tem muitos relatos de pesquisas que foram abusivas em relação ao participante. Então, não é à toa, né? Não é uma burocracia só. E, às vezes, a gente não se dá conta que a gente está sendo abusivo. Então, a ideia da própria academia é do coletivo, né? Então, outras pessoas vão ter um olhar para identificar, no que a gente está pensando em fazer, possíveis problemas e possíveis riscos para o nosso participante. Então, a recomendação é que você não faça isso. Quer dizer, na verdade, não está certo coletar os dados antes, né? E eu não sei como é que eles responderiam a isso. Eu não sei. Então, aí é mais ou menos, né? E eu acho que vamos pensar que a gente está apresentando aqui o cronograma, a gente não espera que o aluno, no primeiro semestre do mestrado, do doutorado, vai estar coletando dados, né? Não é isso que o orientador vai estar trabalhando com o aluno, porque esse é um momento de preparação para o desenvolvimento da pesquisa. Então, essa preparação é diferente quando a gente faz uma pesquisa a nível da graduação. O nível de exigência no desenvolvimento teórico-metodológico é um pouco diferenciado. A mesma coisa que eu fiz no mestrado pode não alicerçar uma pesquisa a nível de doutorado, né? Então, não apenas a questão do COEP, mas também é importante que eu vá desenvolver o trabalho de campo quando eu já tenho o aval do meu supervisor e do parecerista, né? Porque aí eu tenho condição de dizer, olha, esse trabalho, né, ele atendeu a todas essas questões que estão ali postas, tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Eu ia falar isso mais no final, mas eu vou falar uma coisa que eu ouvi quando eu estava fazendo doutorado, que foi, na hora, um pouco decepcionante, mas foi muito libertador. Então, vou falar para vocês. Um colega meu falou comigo assim, olha, esse doutorado não é o trabalho da sua vida. Isso é meio ruim de ouvir, assim, né? Porque a gente fica assim... Mas, realmente, ainda mais agora que vocês fazem um doutorado tão jovens, né? Eu já não era tão jovem assim, mas, enfim, a gente tem que pensar nessa pesquisa. Claro que nós vamos fazer o melhor trabalho que nós damos conta de fazer, mas nós temos que pensar que é um trabalho que vai ter que ser feito em 4 anos, que vai ter que ser feito junto com nas condições que a gente tem para fazer, né? Então, eu vou ter que formatar metodologicamente o meu trabalho de modo que ele seja factível, né? Então, assim, o meu trabalho, eu vou acompanhar uma turma 4 anos, não tem jeito. Se era esse o seu projeto, você vai ter que mudar a metodologia, porque não tem jeito de a gente acompanhar uma coisa 4 anos, porque nem doutorado, porque no primeiro ano você não pode fazer isso, tá? Então, você tem que mudar para que ele seja um trabalho que seja possível ser feito em 4 anos, com todas as condições que a gente precisa. Porque a gente precisa de 1 ano para reformular o projeto, para a gente repensar a metodologia, para a gente, né? E não dá para fazer no último ano, porque eu tenho que ter um tempo para eu escrever. Tarará. Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que, às vezes, esse é um dos serviços do orientador mais difíceis, que a gente ia ficar super bacana se fosse assim, mas não vai dar para fazer assim. Então, isso aqui nós vamos tirar, nós vamos fazer só essa parte, nós vamos dispensar esse monte de dados aqui, que foi super legal, os alunos falaram coisas super bacanas, mas não vai dar para a gente analisar. Então, isso nós vamos fazer depois. Agora, nós vamos fazer isso para a gente poder fazer isso bem feito,
né? Então, essa é uma coisa que a gente vai ter que... existe assim, um despojamento da gente em relação às nossas ambições acadêmicas, assim, da pesquisa, que também é um ato de maturidade do pesquisador, né? E nessa coisa o orientador tem que estar bem junto, assim, para a gente não ficar, né, aquele apego, aquele monte de coisa que a gente tinha pensado. A gente precisa ter... assim, vamos fazer bacana aquilo que é possível ser feito. Tá bom? Bem, continuando, essas dúvidas a gente não tem expectativa que vá sanar agora. Isso vai ser discutido nas disciplinas de metodologia de pesquisa, né? O assunto, o COEP, as nossas formatações, isso vai ser discutido. E, caso seja interesse de vocês também, a gente pode elencar uma quarta na pós do segundo semestre para tratar especificamente desse tema. Tá? Bem, a gente está falando aqui, né, das questões não formais de forma nenhuma, não é trajetória de formação. No doutorado, além da entrega do projeto, a reescrita do projeto ao final do primeiro ano, ao final do segundo, entre o segundo e o terceiro ano, o aluno deve obrigatoriamente realizar o exame de qualificação. O que é o exame de qualificação? Ele já teve a formação nas disciplinas, ele já desenvolveu ou está desenvolvendo a pesquisa, é um diálogo que eu vou ter com outros leitores do meu trabalho, né? Eu não esqueço que, no meu exame de qualificação, a professora Marisa Lajol, da Unicamp, falou assim, não, aproveita que vai ser a última vez que alguém vai ler um trabalho seu. Não no sentido que vai ler, mas porque é um momento muito rico, porque eu vou estar discutindo. A banca é composta por um professor do programa e por um outro professor de outra universidade, necessariamente. Então, é um momento muito rico, onde aquele diálogo não vai ser uma avaliação, vai ser um momento de diálogos com uma pesquisa em construção. Então, realmente é um privilégio a realização do exame de qualificação, porque ele permite isso, ver novas perspectivas, avaliar como é que o projeto está desenvolvido, fazer uma correção de rota, ou falar, não, vai assim, o que você está fazendo é por aí mesmo, porque se a pesquisa é solitária, os reencontros com o supervisor também são. Para o supervisor também é um trabalho muito solitário, ele às vezes quer dialogar, às vezes não sempre, ele quer dialogar com um colega para ver como é que está indo essa pesquisa, né? Então, o exame de qualificação ele é fundamental, ele é obrigatório, né? E ele deve responder esses prazos. A gente tem tentado estar muito atento ao cumprimento desses prazos. Então, na relação com o supervisor, já o cronograma de vocês, desde o início, contemple quanto que vai ser, é claro que vai haver correção de rota, principalmente quando eu for estar fazendo o sanduíche, adequar qual que vai ser o melhor momento, né? Porque a qualificação tem o seguinte, se eu faço cedo demais, a discussão fica vazia, porque não tem dado suficiente. Se eu faço tarde demais, não dá muito para corrigir algumas coisas que podem ser sugeridas nesse momento. Por isso é que a gente estabeleceu esse ao final do segundo ou até o final do terceiro ano. Tá? Então, entre o 18º e 36º. Né? Não é isso mesmo? Então, para o exame de qualificação, ele tem que apresentar ao aluno aquele projeto de tese que foi aprovado ao final do primeiro ano e um relatório de inscrição da avaliação das suas atividades acadêmicas desenvolvidas. Principalmente no doutorado, não é apenas a tese, né? Ela vai envolver a participação em eventos da área, a produção de artigos, é uma coisa que a gente está discutindo e que a gente está buscando estabelecer, é que o aluno, ao depositar, ainda não está formalizado, mas ao depositar a sua tese, ele também deposite ou um artigo ou a aprovação de um artigo enviado, ou envio de algum artigo, comprovante de envio de artigo a algum periódico da área. Por quê? A escrita ela é um aprendizado fundamental, não apenas a escrita da tese, mas a escrita de artigos. Infelizmente, né, a gente, depois que a gente acaba o doutorado, que, como a ação falou, não é a coisa mais importante, mas é um trabalho de peso que dificilmente a gente vai ter oportunidade de desenvolver um trabalho de tão longo fôlego. Basicamente, a gente vai desenvolver pesquisas e apresentá-las em eventos e em artigos. Então, é um exercício de escrita diferente a escrita de uma tese e a escrita de um artigo acadêmico. E é fundamental que eu exercite isso ao longo do doutorado. Aquele trabalho que eu apresentei no evento, eu vou transformá-lo em artigo e mandá-lo para alguma revista
certamente, do Qualis, né? Então, a gente tem, o Qualis é um sistema de avaliação de periódicos, em que tem os periódicos que são avaliados como A, B, né? Então, a gente tem A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5. Então, eu vou adequar aquele artigo discutido com o orientador para o envio a algum periódico, né? E esse relatório vai conter também uma outra questão fundamental, se eu sou bolsista, o estágio de desenvolvimento de atividades docentes. É também outro aprendizado, né? A gente está formando doutores, pesquisadores, que também, principalmente no caso do Brasil, vão atuar em instituições de ensino superior, né? No Brasil, a pesquisa é quase que, principalmente na área de humanas, quase que só realizada em instituições de ensino superior, né? Federais ou privadas, estaduais, etc. Então, é parte das atividades esse desenvolvimento do estágio docente, onde eu vou estar aprendendo a trabalhar em sala de aula, né? Eu vou estar aprendendo a dar uma aula sobre um tema, acompanhando a aula do supervisor ou de outro professor dentro daquela linha de pesquisa, tá? Então, além disso, o material relativo à tese, né? Que vai ser aquele material bruto, quer dizer, não bruto, né, mas no sentido, a primeira escrita relativa à análise dos dados, de como é que foi feita a pesquisa, etc. Tá? Então, o pedido de marcação... Só fechando. Porque o vermelhinho aqui não está dando para eles verem. Tá. Tá. Isso é novo, por isso que está em vermelhinho. A UFMG agora, o exame de qualificação é marcado pelo sistema Minha UFMG. Então, ele envolve um tempinho de fazer envio de todos esses dados. Quem é a banca, o dado do currículo Lattes, tem uns dados chatinhos que a gente tem que levantar, mas que também, depois que a gente já fez, eles já ficam no sistema. Tá? Mais alguma dúvida quanto à qualificação? Não, ele é relativo à pesquisa que você está desenvolvendo. Aquele artigo que você desenvolveu antes de entrar no doutorado, certamente ele contou na avaliação do seu currículo, né? Gente, pode estar parecendo que é coisa demais, né? Mas em 4 anos, e aí a gente está falando porque a gente já fez isso, já orientou, né? Não sei quantas teses e dissertações de mestrado. Então, a gente sabe que isso é absolutamente factível. Por quê? Na medida que eu tenho bolsa, eu posso estar desenvolvendo voltado apenas para a realização do doutorado. Ou, se eu estou trabalhando, eu estou lá me organizando de alguma maneira que eu possa fazer isso, né? Mas a gente tem que pensar isso não apenas, e não mais, muito menos do que uma exigência, é um processo de formação, né? Eu lembro do professor Cury falando numa banca, parabéns, que o doutorado é a conquista da cidadania acadêmica. Eu acho que é uma boa expressão, porque ela vai me permitir, né, depois de eu tirar o doutorado, o exercício das diferentes atividades da vida acadêmica, publicação de artigos, aula, etc. E a gente vê muita gente participando em banca, a diferença que faz quando vocês acabam o doutorado, vão prestar concurso, aquele que, durante a sua formação, apresentou trabalhos, fez artigo, ele já entra com um currículo muito mais qualificado. E se deu aula, não apenas ele entra também com um currículo mais qualificado, mas ele encontra condições muito melhores de estar pleiteando aquela vaga numa instituição, que a gente imagina que seja isso, né? Vários de vocês ou já são professores ou querem vir a ser, né? Então, eu acho que é entender isso muito menos como uma exigência, mas enquanto processos formativos característicos, né, desse nível de qualificação. Além de você ter a oportunidade de uma interlocução, né? Às vezes eu faço isso com minhas orientandas, né? A gente analisou lá uma parte do material, a gente está em dúvida se a gente está mobilizando aquele conceito direitinho. Tá, vamos dar para uma revista, vamos ver se o parecerista reclama daquilo, né? Então, aí a gente acerta e manda antes da tese estar pronta. Vamos ver, porque ele pode dizer, isso aqui não está bem usado. Não tenham medo desse parecer negativo. Ele é ótimo, né? Ele faz parte da nossa formação. Nós estamos recebendo de graça, né, uma orientação de outros leitores que poderão nos dar a dica, isso aqui não está bem colocado. Então, você não espere, está tudo pronto para a gente fazer aquele artigo que não tem nada errado para ser
Não, bom é esse que a gente faz, volta, a gente reescreve, né, porque já vai nos ajudando também para o trabalho que a gente vai fazer, o maior bom. Isso aqui esse erro que nós cometemos aqui, não vamos cometer na análise dos outros episódios, enfim. Então, assim, usufruam dessa possibilidade de interlocução, e não só como uma obrigação, né, que tem que fazer desse jeito. Essa fala deixa claro que a questão dessa interlocução, ela qualifica o seu trabalho, né? Então, é isso que eu acho que é importante. Que quanto mais pessoas olharem e debaterem o seu trabalho, ele está mais qualificado. Você vai crescendo, né? O trabalho fica bem mais consistente. Então, se ao longo do seu doutorado, a sua pesquisa foi passando por esses momentos de interlocução, ela foi ficando cada vez mais consistente, né? O seu trabalho final. Né, e isso também na participação em eventos que também é aquele trabalho que eu apresento no evento, eu posso enviar para um periódico, né? E esse momento de interlocução é fundamental. Quantas vezes a gente está num evento, aí uma pessoa, você fala, nossa, fulana sentou lá para assistir meu trabalho, né? E essa fulana que é o bambambão ou o bambambam, depois vem conversar e fala, olha, dá sugestão, discute a pesquisa. É um momento muito rico da gente trocar com esses outros pares, né? Com certeza, com certeza. Não. Outra coisa também, às vezes eu faço um trabalho, principalmente no doutorado, para disciplina, que eu nem vou usar na tese, não. Mas é um trabalho que ficou muito bem estruturado e o professor de disciplina fala, poxa, mas esse seu trabalho está tão bom. Eu posso mandar, não vou mandar para uma revista A, porque é difícil que vai ter uma empiria exigente, mas eu posso mandar para uma revista B, onde ele vai ser lido e discutido, né? É muito bom. Sinceramente, essa possibilidade do diálogo, que hoje com a internet, então, né, a gente está longe do quadro que a gente falava, a pesquisa acadêmica é aquilo que a gente faz, lê e vai ficar guardado numa biblioteca. Não é. Né? Não é. Hoje, se um aluno meu de graduação vai fazer um trabalho sobre o tema, a primeira coisa que ele vai fazer, vocês sabem disso, é ir para a internet e ver o que foi escrito. E, de repente, está lá meu trabalho, na internet, porque eu publiquei naquela revista que circula por essa forma. Tá? E alunos e professores, em geral, lerão o artigo, com certeza. não a sua tese. Com certeza. Então, mais democrático. Hã? O programa tem revistas para a gente publicar? Tem. Nós temos aqui na FAI, não só, depois vocês podem entrar na cápsula, vocês têm toda a lista dos periódicos Qualis e a avaliação que eles têm. Nós temos a revista do programa, tá? Que é Educação em Revista, que é uma revista muito qualificada. A Daniela a Danusa, porque eu falo, a Danusa ela pode falar melhor sobre isso, que ela então, a gente tem a nossa revista, ela está muito bem qualificada na CAPES, né? E essa revista, então, o que é interessante a gente entender também desse processo de produção, a gente tem a revista do programa, né, que é essa, temos também outras duas revistas aqui na faculdade, né, uma de Educação em Ciências e outra da área de trabalho, né, Educação e Trabalho. Mas o que é interessante, eu não sei por que você fez a pergunta exatamente, né? Mas alguma coisa que a gente tem conversado com alunos e tal, até tivemos uma conversa com eles recentemente, que a ideia agora esse é um espaço aberto. Então, na verdade, não tem uma reserva, né? A ideia é que é uma revista que todo mundo submete, menos quem é do conselho editorial, né? Como eu, por exemplo. Mas aí na nossa revista, a gente tem um editor-chefe, né, que é o Geraldo Leão, que é um professor aqui também do programa, e temos editores adjuntos que ajudam no processo de tramitação dos artigos, né? A Zélia também era, mas saiu. Mas a gente tem voltados para algumas áreas. Então, por exemplo, artigos que estão relacionados à educação e ciências na revista, em geral, são captados para mim, quando a gente pode, né, organizar dessa forma. E aí a gente manda para revisores, e isso vai ser em todos os periódicos, né? Então, a gente vai mandar para revisores que são independentes do programa, e eles fazem uma avaliação e dão um retorno para o autor. E, então, o editor, na verdade, ele faz só essa mediação entre
o autor e a comunidade científica da área, né? Então, a gente vai mandar para esses revisores. Então, para os alunos, quer dizer, então não existe essa ideia de que existe, quando a gente fala de uma revista do programa, não é uma revista em que os alunos publicam, né? Para eles publicarem. A ideia a gente acha que vocês podem, a gente teve essa conversa, né? Então, realmente existe, como a Cris apontou aqui, um universo de revistas, de veículos para todos os níveis de artigos, né? Assim, porque tem alguns que são mais abrangentes, mais inovadores, outros que são menos. Todo mundo tem essa variação na produção. E essas revistas estão aí abertas para a gente submeter. Uma coisa que a gente ainda não fez o movimento, mas é um desejo da nossa gestão agora na coordenação, é estar conversando com vocês e com os orientadores para pensar como contribuir para dar um apoio para vocês em pensar essas publicações, essa difusão do que vocês estão produzindo aqui. Mas a gente ainda está, né, começando. Ajudou? E é importante reforçar que essa avaliação a gente chama às cegas. Então, quando você manda para uma revista, ninguém sabe quem é o autor. Quer dizer, quem recebe, mas o avaliador ele não sabe, né? Então, não faz diferença se eu estou mandando para a Educação em Revista ou para a Educação em Pesquisa da USP. Agora, é claro que a comissão, na hora que ela vai compor a revista, ela fala, já tem muito artigo sobre Belo Horizonte aqui, né? Então, talvez é mais interessante até eu mandar para uma revista de outra instituição, porque vão trazer esses dados empíricos, porque isso até para a revista não é bom que ela contemple um universo muito próximo. Isso que a Cris está colocando. Então, para qualquer revista, a gente tem também algumas instituições que fazem indexação das revistas. Então, as revistas são todas avaliadas, independentemente da CAPES ou não, existe uma avaliação. Então, existem tendências que essas agências indexadoras vão incentivar, né? Então, uma delas, por exemplo, a gente que é indexado no Cielo, existe toda uma política, quem quiser ler, é disponível no site deles. Então, por exemplo, mestres, a gente não publica, assim, há mecanismos para você desincentivar, né, a revista a publicar artigos de mestres sozinhos. Entendeu? Quer dizer, então, existe lá o artigo, se a revista ela publica um artigo de um mestre sozinho, ela perde pontos na avaliação daquele indexador, né? Então, o que tem uma política dentro da revista de incentivar a colaboração. Então, como isso são políticas amplas que atingem todas as revistas, é importante o aluno estar ciente disso, né? Então, trabalhar em parceria com o orientador é uma coisa muito importante nessa produção, né? Então, não é um processo assim de você sozinho ir lá, né? Então, essa coisa da parceria, eu acho que é importante. Pegando carona também com algumas coisas que a Cris falou antes, tem um movimento forte de internacionalização nas revistas nacionais. Então, existe uma pressão das revistas de publicar artigos em inglês ou publicar traduções, né? Então, é importante que o aluno também tenha consciência disso, que o inglês também vai abrir portas para eles dentro desses periódicos nacionais e, evidentemente, internacionalmente existe então uma gama de periódicos assim enorme, né? Então, que é importante essa questão da língua estrangeira realmente tem tido um impacto grande na comunidade, né? Porque, como a Cris colocou, né, a comunidade já não é mais essa coisa fechada aqui da gente nessa sala, né? Então, a gente está dialogando com muitas pessoas, né? Então, a questão da língua estrangeira volta aí quando a gente pensa na publicação. Para frente, né? Os prazos a gente já falou, né? Tá. A questão da defesa, bem, acontece muitas coisas em 2, mais ainda em 4 anos, né? E muitas vezes a gente passa por alguns percalços. Por outro lado, nós respondemos, né? Vocês, quando se candidataram, vocês sabem que a gente é um programa 7, né? Programa 7 significa, na avaliação da CAPES, que ele é um programa de nível internacional. Então, nós somos, junto com mais 2 programas, os melhores programas de educação do Brasil. Bem, isso não se faz sem muita luta, muita dor,
né? E muitas dificuldades. Uma delas é a exigência quanto aos prazos, né? Então, a área define que um dos fatores de avaliar a qualidade de um programa, isso foi muito custoso para nós, é o prazo da defesa. Então, o aluno tem que, obrigatoriamente, no caso do mestrado, defender em 30 meses, né? Lembrando, o ideal seja que ele defenda em 24, mas, ao final, se até agosto ele não defende, a não ser que ele apresente um atestado, né, de doença compatível ou gravidez, etc., a gente não tem como garantir a extensão de prazo. Aí, nesse caso, ele é desligado e teria que fazer outra seleção. A mesma coisa no doutorado, né? Não é fácil, a gente sabe, muitas vezes, os percalços que a gente passa, é com muita dor que a gente faz isso, né? Eu sou de um tempo em que, nossa, eu acho que vão melhorar essa tese, vão adiar por um mês. Era ótimo, né? Aí se adiava, o aluno tinha condição de melhorar o texto, tarará, tarará. Não é por decisão, não é sadismo nosso. Nós não temos essa possibilidade mais. Então, infelizmente, por isso que a comissão de acompanhamento discente ela é tão importante. Porque tudo que a gente não quer é chegar ao final e chegar no colegiado uma questão de que o aluno não pôde defender e a gente ter que desligar depois de 4 ou 2 anos de trabalho. Isso é doloroso para o aluno, para o supervisor e para o programa. Então, é tudo que a gente quer evitar, né? Mas nós vamos ter, e todos nós estamos estabelecendo, pactuando isso quando entramos no programa, que necessariamente eu vou ter que defender, a não ser em casos previstos, né? Como a gente falou aqui, doença ou gravidez da mulher, né, dentro desse prazo, né? Claro, se não acontece nada disso, é um prazo perfeitamente factível, né? Perfeitamente factível. Mas é claro que a gente passa por dificuldades e nós vamos ter que lidar com elas. E, para isso, vocês podem ter certeza, vocês vão ter o apoio do orientador e do colegiado e da comissão de acompanhamento. Tá? Mas não deixem... se vocês estão sentindo algum percalço durante o curso, alguma dificuldade, não deixa de partilhar isso, porque, quem sabe, a gente pode ajudar e trazer a pensar alguma solução junto. Não estende. Nunca estendeu. Tá? Nunca estendeu. E, olha, isso é assim, para o orientador, então, é traumático, porque, assim, primeiro que a gente para na graduação, mas não para na pós, né? Então, o orientador está dando aula na pós-graduação, enquanto tem a greve, depois todo está pagando greve, ele está pagando também. Então, ele não para em momento algum, né? Então, para o aluno é terrível, para o orientador também, mas são também coisas que fazem parte da dinâmica institucional. Mas não contem de forma alguma que, se houver alguma greve, isso vai mudar os prazos. Certo que não. Nunca nenhum governo fez isso. Essa parte difícil, né, gente? Essa parte difícil. Mas essa é a parte difícil mesmo. Eu lembro, quando eu fiz o doutorado, eu tive que fazer uma cirurgia, né? E aí eu pedi o adiamento de prazo, né? E pedi um adiamento de 2 prazos. Aí o colegiado falou assim, não, mas 2 prazos, 2 meses, não. Dá 6 meses para ela, coitada, ela fez uma cirurgia. Eu feliz da vida, assim, né? Quer dizer, eu fiquei surpresa, porque eu tinha me organizado. Bons tempos. Isso foi, bons tempos mesmo, foi em 1995, tá, gente? 97. 95, Não havia nem avaliação direito, assim, né? Bem, acho que isso aí a gente já falou, né? Talvez da nossa listinha. Agora aquela parte, né, das bolsas. Agora você vai explicar. Você queria perguntar uma coisa? A regra nova. Uhum. Ótimo. Não, co-orientador, não. De doutorado. Não, mas mesmo quando é co-orientação, não.
sei lá, é claro que tem que ser doutor, né? É uma doutora, mas co-orientação. Aí faz um credenciamento específico para co-orientação. Posso estar em erro, mas eu tenho quase certeza disso, não. Tá. Então, sobre o edital e as bolsas. Primeiro, eu queria esclarecer que o edital, né, que vocês receberam, que está aberto ainda, que vocês devem se inscrever, é um edital para a composição de uma lista de prioridades na linha. Essa lista vigora durante todo o ano, porque a gente não tem, assim, o fluxo de bolsas não é tão regular, porque se um bolsista, a pessoa que tem a bolsa, defende antes do prazo, por exemplo, a bolsa dele libera antes da hora. Então, durante o ano todo, vão pingando. Claro, essa época tem um pouco mais, porque muita gente defende em fevereiro. Então, há um conjunto de bolsas que são liberadas agora, mas, durante o ano, a gente recebe bolsas porque a gente termina, porque, cada vez que sai um doutorando para um doutorado sanduíche por mais de 9 meses, a gente ganha uma bolsa a mais. Né? Então, tem várias coisas que podem acontecer ao longo do ano. Às vezes, as agências fazem uma reavaliação e veem que nosso programa podia ter mais uma bolsa, ou mais 2, ou mais 3, e então enviam essas bolsas. Então, o aluno passa num concurso, numa federação. Isso acontece também. Né? O aluno passa num concurso e já não pode ser mais bolsista, então ele abre mão da bolsa, então essa bolsa libera. Então, esse edital é um edital para que vocês se inscrevam e digam: eu quero ser bolsista quando tiver uma bolsa. Tá? Então, cada linha fará a sua lista de prioridades. Tem lá os quesitos que devem ser avaliados, mas as linhas podem dar pesos diferentes a esses quesitos, porque você só concorre com os candidatos à bolsa da sua linha. Tá? Bom, quantas bolsas cada linha tem? Isso depende do número de alunos que a linha tem. Então, nós fizemos um levantamento dos alunos que podem ter bolsas, ou seja, os alunos do mestrado de 2014, né, que entraram em 2014 e 2015, porque os alunos de 2013, que porventura ainda estiverem aí, eles não podem mais ser bolsistas, porque eles estão depois do 24º mês deles. E os alunos de doutorado que entraram no segundo semestre de 2011, quando a gente tinha 2 entradas, então nós temos ainda um grupo dessa leva, 2012, 2013, 2014 e 2015. A gente fez, então, avaliou quantos alunos de mestrado e de doutorado cada linha tinha, pegamos o total das bolsas que a gente tinha e viu qual é a cota que cada linha tem. Dessas, nós vamos descontar as que já estão implementadas e vamos, então, dizer assim: essa linha, para todo mundo ficar igual, a gente precisa de dar tantas bolsas para essa linha, tantas para essa, tantas para essa. Essa daqui está com a bolsa a mais na hora que... Nós não vamos tirar a bolsa de ninguém, não, mas na hora que essa pessoa terminar, a bolsa não vai voltar para a linha, vai para a outra que está com déficit e tal. Nós temos aqui uma expectativa de que, com as bolsas que nós vamos ter liberadas, a gente consiga equalizar todas as linhas. Então, a partir daí, a gente passa a distribuir, quer dizer, é uma nova distribuição com as bolsas novas. Né? Bom, então, se vocês leram o edital, vocês viram que vocês têm prioridade sobre os antigos. Isso pode parecer meio estranho, para vocês é ótimo, né? Mas pode parecer meio estranho, mas é porque a ideia é que a gente consiga dar a bolsa para o cara fazer o seu curso inteiro com bolsa. Por isso que nós, embora isso vá, em algum momento, sacrificar os antigos, né, a gente quer, se a gente começa assim, agora vai ser sempre assim, sempre vão ser os... Porque ano que vem, vocês, se já foram contemplados, já nem vão estar pleiteando. Vou dizer que, da nossa lista do ano passado, a gente não conseguiu contemplar 4 mestrandos e 5 doutorandos, só.
Então, os outros todos, ou seja, dos 190 alunos que podiam ter bolsas, né, porque não tem nenhum impedimento, a gente conseguiu, desculpa, dos 180 que podiam ter bolsa, a gente conseguiu contemplar 172. Tá? 171, né? Foram 9 que ficaram sem bolsa. Tá? Então, assim, essa é uma coisa que ser um programa 7 é uma vantagem, porque às vezes as pessoas acham que não tem vantagem nenhuma, porque nós temos muitas obrigações e poucas vantagens, mas essa é uma. Nós temos uma quantidade de bolsas bastante razoável, né? Que a gente não pode nunca comparar assim, com o total de alunos, nós temos que comparar com o total de alunos em condições de ter bolsa. Tá? Então, vocês vão se inscrever, a sua linha vai elaborar essa lista conforme aqueles critérios, e essa lista vigora o ano todo. Então, quando aparece uma bolsa nova, a gente já entra em contato. Essa bolsa nova, a gente temos lá a nossa lista lá de equalização, é para tal linha, e nós vamos chamar o primeiro da lista. Agora já foi chamar tal. Eventualmente ele se diz, nesse meio tempo eu arrumei outra bolsa, porque veja, essa lista se refere apenas às bolsas que são geridas pela coordenação do curso. Muitas vezes as linhas têm outras bolsas de projetos dos professores. Tá? E estar nessa lista não impede vocês de entrarem, de pleitearem a outra bolsa. Podem pleitear essa outra bolsa, só depois nos comunicam. Pode me tirar da lista porque eu já estou com outra bolsa. Não pode ter duas bolsas. Isso é muito sério. Em geral, não dá nem para implementar, porque o sistema identifica. Mas, se por acaso passar e depois o sistema identificar, ele corta as duas. Então, não brinquem com isso. Tá? Tem uns outros procedimentos que são meio encrenca em relação a isso. Pode falar? Não. Então, isso de EAD? Não, essa é uma que pode. Essa pode. Não, então, uma outra coisa que eu queria explicar, que é o seguinte. Nós temos aqui cursos que foram, na graduação, cursos que foram criados no projeto do Reúne. Os nossos cursos, né, quando veio aquele projeto do governo de ampliação das vagas de graduação, nós, da Faculdade de Educação, fizemos um projeto ousado de criação de 8 licenciaturas, 4 licenciaturas do campo e 4 licenciaturas indígenas. E na implementação desse projeto, o governo federal concedeu bolsas de pós-graduação de alunos que trabalhariam como monitores nesses cursos. A bolsa tinha, inclusive, uma complementação, que era, né, por causa do trabalho envolvido. E depois, esse projeto, da parte do governo federal, acabou, essas bolsas foram encaminhadas para a pós-graduação, então elas entram no cômputo geral das bolsas, mas a nossa reitoria da UFMG manteve para alguns desses cursos esta complementação. Então, hoje, ao invés de você se inscrever para a bolsa do Reúne, como a gente fazia antes, não, vocês vão inscrever nesse edital que vocês que está aberto, e depois os cursos farão uma seleção entre os bolsistas daqueles que quiserem trabalhar nesses cursos e que, então, receberão essa complementação. Tá? Então, hoje, quem faz a seleção dos bolsistas são as linhas. Agora, entre os que têm bolsa, serão selecionados, que se quiserem, né, se dispuserem, poderão ser selecionados para trabalhar nessas nossas licenciaturas, que são projetos muito interessantes, mas exigem bastante do bolsista.
Não, então, peraí. Então, a gente não pode ter outra bolsa de pesquisa. Aí, todas as modalidades, não vou saber te responder aqui, mas a legislação diz isso. Você não pode ter bolsa de 2 agências. Essa não. Isso. Uhum. 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 Aí cada uma tem a sua restrição lá. Então, agora vejam bem, vocês não precisam desvincular do emprego para entrar nessa lista. É para a bolsa que precisa. Ali não ficou muito esclarecido, mas aqueles que estão com licença sem vencimento entram na mesma categoria dos que estão sem vínculo, tá? Então, eles podem se inscrever e podem ter a bolsa, embora tenha o vínculo empregatício, mas estão em licença sem vencimento, tá? Não, aí eu acho que não tem, porque você não tem como confrontar isso, porque você não é, então eu acho que não tem restrição a isso. Essa coisa de sem vínculo tem aquelas exceções, né? Então, professores da escola básica pública podem manter o vínculo, né? Embora eu sugira a vocês que batalhem pela liberação. Né? Há quer dizer, essa flexibilização da lei é porque vocês são, digamos assim, um público estratégico, né? Estratégico. Interessa ao país que os professores da educação básica sejam qualificados. Mas, na prática, é uma exigência muito grande. Então, ela é compatível do ponto de vista legal, né, com as bolsas, mas procurem não se sobrecarregar demais, né, se isso lhes for possível, né, nem sempre é. Está entendida essa história das bolsas, gente? Eu tenho assim, uma expectativa que a gente possa atender bastante, né? Aqueles que, eventualmente, que cumpram as condições. Né? Essa preocupação da gente estar privilegiando vocês, ela não é tão forte, porque nós temos assim, pouca demanda reprimida dos anos anteriores, né? Então, isso nos deixa numa posição um pouco mais confortável para estabelecer... Porque antes havia uma certa... recomendação, mas dessa vez o edital ele é um pouco mais incisivo, né? Ele estabelece que a lista de vocês é prioridade sobre a outra. Então, de fato, vocês estão numa situação privilegiada em relação aos antigos alunos. Sim. A Cristina falou sobre o estágio sanduíche. Algumas modalidades de bolsa exigem, outras recomendam. Tá? FAPEMIG, por exemplo, exige. Né? Outras há uma forte recomendação. Né? Então, não é obrigado, mas há uma forte recomendação. Da nossa parte, há um forte incentivo. Né, porque é bom para o aluno, e vocês viram que é bom também para os seus colegas, não só porque vocês agregam informação, experiências e tal ao grupo de pesquisa, como vocês, se fizerem um estágio sanduíche de mais de 9 meses, ainda fazem o programa ganhar uma bolsa a mais. Não, obrigatoriamente não, tá? Pode. Você precisa estar com o projeto aprovado, né? Aquele projeto aprovado, mas não tem.
Uhum. Isso mesmo. Sim. Coloquem o protocolo, né, para a gente saber que vocês têm intenção que isso seja avaliado no caso de vocês. Né, e a gente vai ver como que a gente procede em cada linha, porque isso primeiro só vale para o mestrado, viu, gente? O doutorado, esse não é um critério, é só para o mestrado. Tá? Mas insira isso. Tá? Espera aí, lá atrás, primeiro. Uhum. Mas você de bolsas Mas eu posso conseguir licença no próximo semestre. Não, então entra. Eu não garanto o período da licença, porque isso depende do colegiado futuro. Então, naquele lugar onde você vai colocar a declaração, você fala isso, assim, a probabilidade, tarará, tarará, porque aí eles te colocam mais atrás na lista, para que não aconteça de você ser chamada numa hora que você não pode assumir. Né? Então, informe isso, né? A declaração de próprio punho. Então, você dá essa informação. Professor de universidade. Depende de onde ela está. A universidade dela depende da distância. Pelo menos eu foi assim que saiu no edital. Podemos? Mais? Só uma questão, estou vindo com a bolsa sempre aqui, a gente preenche um prêmio nacional. Aí eu tenho feito contato lá, estou guardando uma resposta, para ver se implementa a bolsa ou não. Estou guardando, eu posso entrar com o pedido. Entra, porque se você for chamado, você fala, se você for chamado, você fala, não, obrigado, pode chamar o próximo. Né? Ou, melhor ainda, assim que você receber essa outra, você já comunica para já tirar, porque tem uma coisa da gente agilizar, isso é um pedido que eu faço a vocês. Se vocês fizerem, estão lá classificados. Se, eventualmente, antes de serem chamados, vocês mudarem de situação e já não podem mais ser contemplados com a bolsa, nos avisem, não esperem ser chamados, não, porque, às vezes, isso vai fazer o seu colega perder um mês de bolsa. Porque aí te chama, aí até que você responde, e às vezes assim, a bolsa saiu, a pessoa defendeu, e a bolsa saiu, a pessoa defende, a bolsa vai para lá e depois eles voltam. Aí eles devolvem a bolsa no dia 15 e falam implementação até dia 17 para receber esse mês. Né? Então, se a gente tiver que chamar um, aí ele não pode, aí, até que chama o outro, não dá tempo da gente implementar nesse dia 17. Claro, a pessoa vai receber a bolsa, mas no mês seguinte o programa e a pessoa perdem um mês de bolsa. Então, se vocês mudarem de situação ao longo, nos avisem, né? Mandam um e-mail, dizem, eu já não posso, peço que exclua meu nome da lista, porque eu já não atendo mais as exigências, por exemplo, que eu tenho outra bolsa. Tá? Isso é uma cortesia que você faz aos seus colegas que também estão pleiteando bolsa. Só queria ressaltar, gente, que essa questão da bolsa ela tem sido prioridade máxima nossa. Por ser programa 7, a gente tem certa autonomia na utilização dos recursos. A gente recebe um recurso e, por ser programa 6 ou 7, a gente tem certa autonomia no uso. Por um lado, a gente foi elogiado pela comissão de avaliação e, por outro, a gente, né, foi puxado a orelha, porque 90%? Vai para a bolsa. Isso significa que nós estamos abrindo mão, por exemplo, a participação de evento, de tradução de texto, né? Porque nós, enquanto programa, nós entendemos que a prioridade máxima é dar condição ao aluno de desenvolver a dissertação ou tese. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, esses 90%, é claro que significa que nós estamos
ao priorizar, abrindo mão de outras questões. Então, só para chamar a atenção que a Bolsa é a nossa prioridade máxima. Tá? Ela envolve uma responsabilidade daquele que recebe a Bolsa com o trabalho no programa, né? Acho que é importante falar que no dia É importante falar que no dia dessa reunião, com essa comissão de avaliação externa, houveram 2 reclamações por parte dos alunos, né? Não foi no caso de vocês, foram dos alunos antigos. Uma é de que não teve bolsa suficiente e a outra é de que não tinha recurso para participação no evento. Então, é bom que vocês, né, que estão entrando agora, já saibam que é o mesmo recurso. Então, houve uma opção, né, até por uma questão política, que a gente fala muito disso, né, que é um programa Conhecimento e Inclusão Social, então, para possibilitar que os alunos consigam ficar esse período estudando, foi priorizado a questão das bolsas. Então, se tem mais bolsa, como já foi falado, né, por outro lado, é retirado o recurso de participação de eventos. Então, é só para que se saiba, né, porque eu acho que é uma responsabilidade coletiva. Né? Se nós, né, se grande parte dos alunos tem bolsa, então a gente está fazendo uma opção, uma escolha. Então, é importante ter ciência dessa escolha. Sobre esse recurso para participação em eventos, quando o dinheiro vem, né, imagino que veio, ainda não veio o dinheiro de 2015, né, depois nós estamos nas vacas magras. Mas, quando o dinheiro vem para o programa, é destinado um valor para as linhas. Né? Então, a coordenação, isso não é uma solicitação que vocês fazem diretamente à coordenação. Essa é uma solicitação que fazem as linhas. As linhas recebem um valor proporcional ao número de alunos que a linha tem, e nas linhas é que se decide como esse dinheiro será gasto. Há uma recomendação que seja com atividades dos alunos. Esse dinheiro da linha que seja com atividades dos alunos. Claro que, eventualmente, pode ser envolvendo docentes e alunos, mas a prioridade é para atividades de alunos, especialmente participação em eventos e tal, para os alunos, porque os docentes eles têm outros modos de solicitar recursos para participação em evento, eventualmente para uma tradução e tal. Então, o procedimento é esse. Né? As linhas estabelecerão como é que elas vão distribuir os valores. As linhas, aí, às vezes as pessoas estranham, a linha tal deu R$600 por aluno para participação em evento. Isso é sempre reembolso, viu, gente? Vocês vão, gastam o seu dinheiro do seu bolso, depois vocês vêm aqui e falam assim, agora me reembolsa. Tá? E a linha estabelece, eu reembolso até R$300, eu reembolso até R$400 e tal. Isso também vai depender da dinâmica da linha, porque tem linhas que os alunos vão pouco a eventos, aí é possível dar um valor maior para cada aluno. Tem linhas que os alunos vão a muitos eventos. Né? A minha linha de educação matemática tem um evento anual de estudantes de pós-graduação em educação matemática. Então, todo ano, todo mundo vai a evento. Então, necessariamente, o valor é menor do que em outras linhas que tem poucos alunos que vão. Então, não dá para fazer essa comparação. Isso não é uma decisão da coordenação, essa é uma decisão que é uma distribuição das linhas. O valor que cada linha recebe é proporcional ao número de alunos. Moção, né? E uma outra questão também é que isso varia também de semestre para semestre, né? Porque tem semestre que tem muita concentração de congresso, tem semestre que tem pouco, dependendo da área, né? Então, as linhas também fazem essa variação por semestre, né? Além do que, a gente vive numa corda bamba que a gente não tem previsão orçamentária. Então, assim, eu estou aqui à espera do dinheiro de 2015, que eu não sei quando virá, quanto virá, e que tipo de dinheiro que vai vir, que isso é capital, que é custeio e tal. Não vou falar dessas coisas de dinheiro com vocês, não, para vocês não desanimar. Mas, então, assim, não dá para a gente dizer assim, vai ter esse evento, vai dar para financiar? Não sei, porque a gente não sabe ainda quanto de dinheiro que vem. Né? Então, tem umas coisas que vocês têm que fazer mais ou menos uma provisão, sempre tentar fazer aquelas hospedagens solidárias, entrar em contato com os alunos locais, enfim, né? Esses recursos que a gente tem na vida de estudante, que é para viabilizar. Vamos ver se a gente consegue um ônibus. A Faculdade de Educação agora tem ônibus, vamos ver se a gente consegue o ônibus para levar a gente, não sei o quê. Né?
Também, gente, tem a FAPEMIG, que tem uma linha de financiamento para eventos nacionais com pedidos coletivos. Então, a gente, no ensino de ciências, tem um encontro nacional bianual. Em geral, um professor da linha organiza um pedido e vai incluindo todo mundo. Então, é outra estratégia também de procurar alguns outros financiamentos. Quando a gente estava passando lá as atividades, existe uma atividade, duas atividades, que são obrigatórias durante pelo menos um ano, que são os seminários, seminários de pesquisa e os seminários de educação. Os seminários de educação são os famosos seminários quarta na pós. Então, assim, em diversas quartas-feiras, né, mais ou menos quinzenalmente, mas eventualmente muda a periodicidade por conta da disponibilidade dos convidados. O que a gente faz? A gente aproveita que vêm pessoas para bancas, para eventos, e promove uma conferência para os alunos da pós. Tá? Isso é um privilégio, né, porque passam por aqui pessoas muito importantes dentro da nossa área. Então, a pessoa vem aqui para uma banca, né, a gente pagou com dinheiro da pós, que, na verdade, é o dinheiro público, então é o dinheiro de todo mundo, né, e a pessoa vem aqui, faz a banca e vai embora. Então, a gente aproveita essas pessoas, né, que elas estão aqui, aproveita essa oportunidade e promove algumas conferências, sempre na quarta-feira. Né. Então, participar dessas conferências durante um ano é obrigatório, mas elas são abertas à participação e há um forte incentivo de que vocês participem, porque é uma oportunidade muito privilegiada, né, claro, no outro ano vocês vêm a essa, aquela programação fica no site, então vocês podem escolher quais que vocês virão, enfim. A outra... Não, porque esse quarta na pós, né, ele, inclusive, a gente passou por avaliações no sentido de qual que é o sentido do quarto, dada a diversidade de temáticas. Então, a gente está priorizando temáticas que sejam do interesse mais amplo e não tratem de temas específicos. E também uma outra reivindicação dos alunos era assim, tipo, poxa, eu estudo no programa... Eu vou usar o nome aqui, porque foi citado, que o Juarez Dairel é professor. Eu nunca vi o Juarez Dairel, né? Porque, às vezes, acontece isso mesmo. Não faço disciplina na linha. Então, a gente também vem, no ano passado e esse ano também, priorizando muito a participação de professores do próprio programa, né? Trabalhando algumas temáticas específicas. Né? Então, como foi colocado, é obrigatório. Esse mês a gente está fazendo o seguinte, como tem várias... demandas de encontro, a gente colocou a possibilidade, a de hoje é obrigatório, e eu já estou falando aqui para fazer o convite, na semana que vem, dia 11, é a aula inaugural, como foi colocado de início. Essa aula inaugural ela envolve todos os programas de educação de Minas. É uma tradição, de Belo Horizonte, desculpa, todos os programas de educação de Belo Horizonte. O FMG, PUC, Cefet, UENG. Né? Então, a gente tem uma aula inaugural. Esse semestre, no dia 11, a aula inaugural vai ser com a professora Lucila Paixão, né, nossa professora aqui do programa, que ela vai estar apresentando o trabalho, pesquisa sobre currículo, uma trajetória de investigação. Então, ela vai fazer a apresentação, né, e é um momento importante, a professora Lucila está se aposentando, é uma referência dentro do programa, uma referência dentro da área. Tá? Então, a gente colocou a possibilidade de... Além dessa de hoje, da aula inaugural, dia 11, 9 encontros para vocês optarem entre 7. Tá? E aí vocês veem... só que já está na página. Só que eu queria já avisar que, do dia 29 de abril, estava prevista a vinda da professora Isabel, da URGS, para trabalhar as contribuições da antropologia para a discussão sobre educação e ambiente. Essa professora... isso também acontece no quarta na pós. Ela não vai poder vir. Então, vocês já retirem a vinda dela da programação. Tá? Então, já está no site, vocês já se organizam. Tá? Já fechando, em março, nós teremos, então, a professora Lucila Paixão. No dia 25, é a professora Heloísa Starling, da FAFIS. Ela atuou como assessora na Comissão da Verdade, né, instalada sobre a Comissão da Verdade,
sobre as infrações a direitos humanos durante a ditadura militar, e ela vai apresentar o tema a repressão à população indígena e do campo durante a ditadura militar. É um trabalho muito interessante, é uma pesquisa historiográfica muito significativa que ela fez. Ela foi vice-reitora da UFMG, é uma referência nacional e internacional no campo da história recente. Então, já convidando para esse outro encontro. Então, vocês vão ter a programação todas. A gente tem uma também que fizemos no semestre passado e a gente vai repetir, que é a discussão de uma obra, né? Então, o semestre passado vocês já devem ter ouvido falar do Thomas Piketty, aquele economista que lançou um livro que é referência, foi traduzido agora. Então, a gente fez uma discussão sobre o livro dele. Esse ano é outro livro, então a gente já vai colocar no site. Quem quiser ler o livro antes, é um ensaio pequeno, O Ódio à Democracia, do Jacques Rancière, que vai ser apresentada em junho. Tá? Então, é legal, porque a ideia também é você estar em contato com obras recentes que falem sobre a nossa contemporaneidade ou analisem questões a partir de uma história, a partir da perspectiva de história, que sejam relevantes. Tá? Então, vocês olhem, já está no site, qualquer alteração vai estar no site. Mas, quando vocês olharem, vocês já sabem que do dia 29 está suspenso. Então, vocês vão ter 8 encontros para escolher 7 entre eles. Tá? A gente faz o controle de presença. Não tem. Não são 9, não? Acho que eu contei. Então, são só... então, são só... Engraçado. Eu também. Eu também contei 9 ontem. Não, mas a gente contou... O problema é que a gente não está aqui. Eu estou até querendo ver. É o que você pegou no site? Deixa eu ver. Porque a gente... Eu contei 500 vezes isso, gente. Dia 11, dia 25... Aqui, ó. Não, são 9. Não, isso, mas nós estamos tirando... Porque do dia 27 apareceu ainda. Dia 29. Então, mas é isso que eu falei. São 9 para escolher de 7. Não são 8. São... Não, as 2 obrigatórias não estão numeradas. Não estão numeradas, exatamente. Então, são 9, terminando dia 17 de junho. Tá? Mas não são 9 mais. Então, a do dia dia 29 de abril, vocês podem cancelar. A gente espera que a professora venha noutra ocasião. Tá? Mas a ideia é que essas aulas de quarta-feira sejam... elas são intercaladas com o quarta na pós, justamente. E essa do dia 11 já estava... Porque a gente teve que fazer alterações no cronograma, mas essa do dia 11 eu acho que estava desde o ano passado. Né? Alguém mais levantou aí? Bom, a outra coisa que eu queria falar era sobre os seminários... o que é chamado seminário de pesquisa, que são os seminários das linhas. Tá? Então, a ideia é que, na quarta-feira, que tem quarta na pós, então, de 2 às 4 é o quarta na pós, que é o chamado seminário de educação, e de 4 às 6 é os seminários da linha. Também, durante 2 semestres, isso é contado como disciplina para vocês, mas a ideia é que vocês acompanhem esses seminários durante todo o percurso de vocês aqui. Tá? Porque é ali que se constitui, digamos assim, o grupo de pesquisa, as atividades da linha, as decisões sobre tanto uma partilha mais específica, né, das temáticas mais específicas com as quais a gente trabalha, mas também essas decisões, digamos assim, mais políticas da vida estudantil. Sobre o Quarta na Pós, eu esqueci de falar uma coisa que, pelo menos para nós que somos da educação matemática, mas eu imagino que vale para todo mundo, é muito importante, né? Que é a gente poder usufruir do fato de estarmos num programa de educação.
né? Então, embora as nossas pesquisas sejam específicas de uma certa área, dentro do grande campo da educação, o diploma que vocês vão ter é de mestre em educação, doutor em educação. E vocês têm que fazer jus a essa possibilidade de ter uma compreensão um pouco mais ampla da educação, especialmente no Brasil, né, do que só o que a nossa área específica, a nossa linha pesquisa. Então, acho que é bom que a gente tenha. Isso ajuda também um pouco a arejar a nossa compreensão da nossa própria, do nosso campo mais restrito, com uma discussão mais ampla, né? Então, usufruam disso, né? Participem, vêm, faz pergunta, né? Então, a ideia é que a gente tem tentado orientar os convidados que nós temos um público diverso, que tem formações diferentes, que tem interesses de pesquisa diferentes, para que aquela sessão seja uma sessão de interesse, né, para todo o grupo. Do outro lado, os seminários da linha, a linha depende muito dessa participação de todo mundo, para que ela se fortaleça, tenha a interlocução. Ajudam muitos, né? Bom, estou falando isso para vocês, mas é para vocês pensarem isso no ano que vem, né? Ajuda muito quando os alunos veteranos, né, compartilham suas experiências com os mais jovens. Então, agora, como alunos calouros, vocês cobrem dos seus colegas veteranos que participem disso. Quando vocês fizeram a matrícula de todo mundo aqui foi aprovada por nós, não foi o orientador de vocês que aprovou, tá? Porque logo que insere no sistema, não dá tempo da gente inserir o orientador. Então, é a coordenação que autoriza todas as matrículas dos calouros. Eventualmente, tinha gente assim, que matriculava em todas obrigatórias, né? Então, eventualmente, vocês vão ter que fazer ajustes nessa matrícula, porque não adianta pensar assim, bom, eu estou liberado, então dá para fazer, né, 6 disciplinas no semestre. Não dá. Tá? Então, isso é uma coisa que é bom de vocês conversarem com os orientadores. Aqui, o que está achando? Outras, eventualmente, não faziam as matrículas nessas disciplinas dos seminários de pesquisa e seminários de educação. Aí eu sugiro que vocês, no acerto de matrícula, confirmem a matrícula nesses seminários. As disciplinas que são quarta-feira, elas são alternadas, mesmo que o sistema fale, está batendo, tarará, tarará, lá na secretaria tem jeito dela autorizar a matrícula mesmo assim. Era aí? Olha, eu antes de vir para cá, eu peguei o vice-diretor no corredor para dizer para ele que eu preciso de mais uma pessoa para atendimento, né, exatamente para isso. Nós acabamos de perder a nossa bolsista do atendimento, então eu não posso sobreviver sem isso. Porque agora vou te dizer que isso é uma dos grandes gargalos hoje na universidade, né? Essa coisa do pessoal, nós estamos muito apertados em relação a isso. Mas é bom você falar, porque isso é uma preocupação que está no nosso horizonte, sim. Mas eu não sei se no curto prazo a gente vai conseguir responder. Atenção também, que muitas vezes a gente vai fazer a pergunta, ela está no site. Usem o site, porque várias dúvidas que a gente tem, elas já estão presentes no site. Tá? Regulamento. Eu acerto. Só chamar a atenção, isso que a gente tem, justamente por esse problema, a gente tem investido muito em colocar tudo no site. Uhum. Esse ano, infelizmente, coincidiu com uma coisa que nós temos que fazer anualmente um relatório para a CAPES. E o prazo para entrega é sexta-feira que vem. Então, eu não posso nem deslocar uma outra pessoa para
nós tivemos a leva de bancas em fevereiro, então a gente nem pôde adiantar tanto. Temos agora os registros das atas e esse bendito relatório, que dá um trabalhão. Então, eu nem posso deslocar uma outra pessoa para esse atendimento, porque a gente sabe que é um problema, mas eu estou meio sem condição de atender essa reivindicação que eu entendo legítima. O seminário da linha, ele é na mesma quarta da quarta na pós. A quarta na pós é de 2 às 4 e o da linha de 4 às 6. Há umas disciplinas que estão colocadas lá na quarta-feira que são alternadas, na quarta-feira alternada com a da quarta na pós. Na última reunião do colegiado, a gente alertou, inclusive, que tem um problema que não é um quinzenal tão certinho, né? As do mês de abril estão deslocadas, mas, enfim, espera-se que os professores saibam disso. Tá? Em particular, a professora Marisa estava na reunião. Então. Tá? Uhum. Não, eu acho que isso, teoricamente, as linhas já teriam mandado, tá? Mas eu vou conferir lá quem é que está quem eventualmente está sem orientador, ou que o orientador ainda não entrou em contato, porque tem uns que já tem orientador, mas não foi feito esse contato. Mas certamente na primeira reunião da linha isso vai estar, né, acertado. Mas? Oi? É obrigatório, porque você não pode dizer assim, eu não sabia. Eu sabia, sim, porque nós falamos nessa reunião obrigatória, então nós estamos contando que está todo mundo aqui. Né? Não é? Tácito. Oi, boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou estudante do doutorado latino-americano, sou do Chile. A gente valoriza muito esta reunião porque se entrega muita informação que, quando a gente, como vocês estão começando, uno tem muita dúvida e é muito importante ir tirando toda essa dúvida mesmo. Então, mas, além de toda esta parte de informação, eu pessoalmente gostaria de chamar a atenção desde já por 2 coisas que vão além deste nível de informação geral, que vocês já vão ter mais tempo para ir processando, ir compreendendo. Todo mundo de início assim fica, nossa, são muita coisa, mas tranquilidade, a gente vai dar conta. Uma destas 2 coisas tem que ver com o seguinte, com valorar o espaço da pós. Vocês são privilegiados hoje dia. Uno olha para a América Latina e a gente não encontra condições como as que vocês têm nesta universidade. É um programa muito diverso. Além de vocês, tem gente de outros países da América Latina no programa de doutorado latino-americano. Em algumas instâncias tem companheiras que vêm do África. Tem cursos indígenas também, então, pessoalmente, acho que isso é muito valioso. Você tem que aproveitar também esse contato, a gente tem que conhecer-se muito mais. Eu acho que aqui está essa oportunidade. E o segundo, brevemente, acá com os companheiros que estamos acá, chamamos a atenção também por o fato de que dentro do programa tem várias instâncias de participação do estudante, tanto no colegiado como en estas comisiones que las profesoras falaban. Entonces, desde ya la gente invita a ustedes en sus diferentes líneas, intentar tener algún tipo de mirada colectiva, de organización, para olhar cómo colectivamente a gente puede, de una u otra manera, enfrentar las diversas dificultades que vayan apareciendo. Porque
porque muitas vezes no papel de estudante ficamos assim, nossa, que ruim é aquilo, seria tão legal que essa coisa fosse de outro jeito, etc, etc, etc. Mas falamos e invitamos a você pelo seguinte, de que existem instâncias para aquilo e aproveitem aquilo. Só isso, muito obrigado. Bom, boa tarde também. Eu tive contato com a maioria de vocês, né, ou com todos. Eu sou Thalita, através do e-mail. Sou representante do mestrado. Reforçando um pouco o que o Felipe falou, a gente tenta trabalhar coletivamente, nós três, na medida do possível. Então, a gente abraça as reclamações, igual no meu caso, apesar de eu ser representante do mestrado, mas eu tento abraçar também as demandas do latino-americano, do doutorado, e eles fazem a mesma coisa, né? O Sandro recebe, assim como o Felipe também, as demandas dos alunos das outras instâncias, né? Do mestrado também, enfim. Bom, eu queria reforçar um pouco do que a ação e do que o Felipe já falou. Eu acho que o que eu tenho percebido é que, às vezes, o trabalho aqui na pós-graduação, que é uma coisa da própria pós-graduação, talvez seja um problema das ciências sociais, talvez não tanto das outras áreas do conhecimento, principalmente das exatas, seja o trabalho solitário. A gente está muito acostumado a trabalhar solitariamente. Então, às vezes, a gente não compartilha, faz uma coleta de dados solitária, faz uma escrita solitária e até também acaba tendo problemas que não compartilha, né? Então, muitas vezes os companheiros chegam perto da gente com problemas que outros têm também, e às vezes, eu achei que só eu tivesse esse problema. A gente fala, não, outros alunos também estão tendo essas dificuldades, e muitas vezes o aluno não compartilha. Então, para vocês tentarem compartilhar, e como o Felipe, a Ação falou, é um programa muito rico, né? São 9 linhas de pesquisa com pretensão de aumentar, né? Então, às vezes não se conhece dentro da própria linha e tentar conhecer as outras linhas também. Eu já tive a possibilidade de trocar fonte. No caso, a minha linha é História da Educação, e fonte é uma coisa muito cara para o historiador, né? Uma coisa muito difícil. É muito difícil você conseguir uma documentação do século XIX ou até de séculos anteriores. Então, já aconteceu de eu trocar documentação com gente de outra linha, que não necessariamente era da linha de História, né? Mas estava fazendo uma pesquisa em História. Então, não tem só pesquisa em educação e ciência, só na linha de educação e ciências, né? Tem pessoas que estão pesquisando as relações da ciência em outras linhas também. Então, para tentarem ficar abertos a esse diálogo mesmo. E uma outra questão também que eu acho que é muito importante, é uma dimensão que não é muito falada, que tem a ver com essa questão de tentar compartilhar mais, é a dimensão emocional. A gente acaba encontrando lá nas demandas do colegiado, porque a gente trabalha diretamente com os problemas, infelizmente, só chega para a gente os problemas, dos problemas emocionais, né, de alunos que não dão conta, que acabam adoecendo, que têm que pedir suspensão, até aumentar os prazos, né, porque é muito doloroso o processo. Principalmente, no mestrado, eu acho que eu não vim da UFMG, eu vim de uma universidade particular que não tinha uma prática de pesquisa. Então, para quem começa a pesquisa no mestrado, né, e aí eu percebo que tem gente que vem de muitas universidades, enfim, de contextos totalmente diferentes, em que não são familiarizados à pesquisa. A pesquisa é um processo muito doloroso, né? Todas as questões que são levantadas, a cobrança é muito grande, né? Eu acredito que tem gente que já é familiarizada, tem até professores de universidades federais, mas, enfim, para quem a pesquisa ainda é uma novidade, eu acho que esse processo é muito doloroso, e até também para quem não é, a cobrança é muito grande. Então, para tentar, a partilha nessa circunstância ajuda muito, compartilhar o sentimento, compartilhar, e também compartilhar no bar também, no restaurante, na cantina, não negar os momentos e as possibilidades de diversão, porque isso é muito importante. É uma coisa que a gente percebe muito, que vem muita gente, até de outras cidades, de Minas Gerais e de outro estado, com a sensação, não, eu vou fazer as minhas matérias e vou voltar. A minha pesquisa é na minha cidade, a minha coleta é no meu estado, então eu vou só fazer as disciplinas e vou voltar. Não venham com essa mentalidade. Tentem compartilhar o máximo possível, tentem essa troca, porque isso pode ajudar muito durante o processo, assim, tanto cientificamente, academicamente, com essa possibilidade de troca mesmo de dados, né, e de questões, mas também pessoalmente, emocionalmente, isso é muito importante. Isso
famosas conversas de corredor, as conversas de bares, que ajudam a gente a chegar ao final do processo, né? E uma boa-vinda para todos vocês e uma etapa bem rica para todo mundo. São, deixa eu só reiterar o convite à comissão de acompanhamento de CENTE que nós estamos à disposição para ouvir, né, todos os alunos e todas as demandas que são colocadas pelos alunos, pelos orientadores, e falar um pouco também dessas outras instâncias que a gente tem de formação. A gente tem a representação do colegiado, que até então era eu, mas agora vai, a partir de amanhã é o Valmir, que vai estar, você também amanhã entrega, né? No latino-americano também vai ter uma renovação. Então, esse também é um canal de comunicação e de escuta. E falar que a gente tem reuniões, a gente tem tentado fazer reuniões sempre antes do quarta na pós. Elas sempre acontecem ali nos jardins ao lado do auditório Luiz Pompeu, à 13h. Então, possivelmente na próxima não tem, por causa da aula inaugural, mas no próximo, efetivamente, no próximo quarta na pós, a gente tem essa reunião. Mas vocês receberão por e-mail, ok? E a gente conta com a participação de vocês. Uma outra esfera que esse grupo de alunos tem tentado é de tirar uma representação decente nas linhas. Porque um programa com 9 linhas é um programa muito diverso, e a comunicação entre essas linhas nem sempre acontece. Então, é desejável que tenham também representantes decentes nas linhas de pesquisa para facilitar essa comunicação, para facilitar esse fluxo de informação. Ok? Gente, acho que a gente pode encerrar ou tem mais uma? Claro, tem 1 milhão de dúvidas. Diga. Bom, eu acho que a Thalita resumiu uma coisa muito importante, né? Sejam felizes nesse programa, tá? Boa tarde, gente.